Salve, salve, curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade SMG. Sou o professor Alex Caparelli. Hoje nós vamos para a nossa quarta semana de aula de comportamento do consumidor, tá certo? Dá uma olhadinha na nossa capa aqui para ver o que a gente vai estudar durante esta aula. Olha lá. Curso de Publicidade e Propaganda, Comportamento do Consumidor. Análise de mercados consumidores. Esta é a parte 2 da nossa conexão com os clientes, tá certo? Então aguardo vocês e vamos lá! Nosso primeiro slide, a gente começa falando sobre personalidade e autoimagem. Cada um de nós tem características de personalidade que influenciam o nosso comportamento de compra. Ao falar em personalidade, referimos-nos a um conjunto de traços psicológicos distintos, que levam às reações relativamente coerentes e contínuas a um estímulo do ambiente, inclusive o comportamento de compra. De modo geral, a personalidade é descrita em termos de características como autoconfiança, domínio, autonomia, submissão, sociabilidade, postura defensiva e capacidade de adaptação. A personalidade pode ser uma variável útil na análise das escolhas de marca do consumidor. As marcas também têm uma personalidade própria e os consumidores tendem a escolher aquelas cuja personalidade combine com a sua. Chamamos personalidade de marca a combinação específica de características humanas que podem ser atribuídas a uma marca em particular. Olha, meus amigos, muitas coisas referem-se à personalidade. Assim também, muitas coisas interferem conforme a personalidade. Se eu falar a personalidade das pessoas, eu estou dizendo a personalidade que cada um tem. Eu tenho a minha, vocês têm a de vocês, né? A gente é influenciado por várias coisas, né? Por vários comportamentos, inclusive. Então isso aí vem fazer com que a nossa personalidade seja desenvolvida e seja cultivada, muito baseado naquilo que a gente acredita, né, nas nossas crenças, nos nossos valores, e junto com isso da personalidade vem a autoimagem. O que é a autoimagem? É aquilo que você tem, a imagem que você tem de você mesmo, como você se vê. Nós temos até em uma outra situação as ferramentas de Daniel Goleman, que é a inteligência emocional, que ela fala do autoconhecimento, né, do autocontrole, né? Mas ela não fala exatamente da autoimagem, né? Talvez ela esteja embutida ali dentro de uma das 5 ferramentas, mas a autoimagem é a forma que a gente enxerga nós mesmos, como a gente nos vê, certo? Para que a gente possa tomar esse juízo até no próprio desenvolvimento da nossa personalidade. Agora, as marcas também têm personalidades próprias, tá ok? Por quê? Porque elas se mostram perante ao público da forma como ela é. Tá certo? Então nós temos que ver por esses dois lados, tá ok? A personalidade do consumidor e a personalidade da marca que nós estamos oferecendo. Trouxe aqui um material de Jennifer Aaker, da Universidade de Stanford, que conduziu uma pesquisa sobre personalidades de marca e identificou as 5 características a seguir. Então eu digo para vocês, existe a característica, existe a personalidade da pessoa em si, da pessoa física, mas também existe das marcas, né? O que essa marca oferece, né? Como que ela se comporta no mercado, qual a sua postura, né? Então, dentro disso aí, das personalidades da marca, existem as 5 características que foram identificadas por Jennifer Aaker, da Universidade de Stanford. São elas: a sinceridade, que se refere a realista, a uma marca honesta, sensível ou ainda animada, né?
2, o entusiasmo, que significa ser uma marca ousada, espirituosa, criativa e até mesmo atualizada. Tá? 3, a competência, o que se refere a uma marca confiável, inteligente e bem-sucedida. A sofisticação, que mostra se ela é rica e charmosa, ou pelo menos deixa transparecer. E a robustez, que é o espírito aventureiro e vigoroso que a marca pode demonstrar de personalidade ao seu público. Veja, meus amigos, como é interessante a gente trazer outras opiniões, né? Trazer estudos que foram publicados em outros locais, em outras universidades, né? Mostrando que muita coisa foi estudada, muita coisa foi levantada a respeito das marcas e das suas personalidades e o que leva ao fator de consumo dessas pessoas que compram, dos consumidores, ou seja, de nós. Né? Nós estamos comprando o tempo todo, supermercados, são lojas, né? A gente contrata serviços o tempo todo. Então, essa autora, Jennifer Aaker, da Universidade de Stanford, ela desenvolveu esse estudo, e aí ela mostra esses cinco componentes aqui, essas 5 características, né? Sinceridade, entusiasmo, a competência, a sofisticação, a robustez da marca, tudo isso para demonstrar o quê? As características que as marcas elas podem oferecer ao seu público. Tá? Então, sendo dessa forma, a gente pode desenvolver um trabalho de marketing para melhorar a imagem da empresa, da marca ou do prestador de serviço, seja lá quem for. Referente a quem? Aquele que vai consumir os produtos, né? Ou seja, os clientes. Tá? Então é isso aí que o estudo quer nos mostrar. Falta a gente desenvolver as estratégias. Então, meus amigos, é comum o consumidor escolher e usar marcas com personalidades coerentes, com a sua autoimagem real, como essa pessoa se vê. Embora em alguns casos a personalidade pode corresponder à sua autoimagem ideal, como essa pessoa gostaria de se ver, ou mesmo a sua autoimagem de acordo com os outros, como ela pensa que os outros a veem. Vocês podem ver que tem esses pequenos números aí, eles se referem à referência bibliográfica que está lá no finalzinho do nosso material, tá ok? Esses efeitos podem ser mais marcantes no caso de produtos consumidos em público do que no daqueles consumidos na vida particular. Por outro lado, consumidores com excesso de autocobrança, sensíveis como os outros os veem, estão mais propensos a escolher marcas cuja personalidade corresponda à situação de consumo. Finalmente, muitas vezes, os consumidores têm múltiplas facetas: profissional sério, membro zeloso da família, amante da diversão, que podem ser evocadas de modo diferente em situações diferentes ou em companhia de diferentes tipos de pessoas. Alguns profissionais de marketing orquestram cuidadosamente as experiências de marca de modo que elas expressem as personalidades da marca ou de marca, né? Pessoal, isso tem muito a ver com o que a gente pensa de nós mesmos, trabalhando a nossa autoimagem, tá? E com aquilo que a gente quer que as pessoas nos vejam. Muitas vezes a gente tem uma carcaça, uma estrutura, né, que não combina com a imagem. Então as pessoas acabam se direcionando, se dirigindo ao tipo de imagem que ela gosta de ser vista. Veja, eu estou sempre com as minhas camisetas de rock porque eu sou um roqueiro, eu adoro rock and roll. É o meu estilo de música preferido. Então, para o churrasquinho são camisetas de churrasco. As camisetas de rock, camiseta de churrasco. Agora, eu tenho amigos que são cowboys, eles gostam de vestir roupas de cowboys, né? Eles saem na rua, eles vão a festas, eles participam dessas festas de rodeios. Por quê? Porque aquela imagem os representa, eles querem ser vistos como cowboys.
Assim como a minha esposa, que é uma professora de educação física, e ela é personal trainer. Então ela vive envolvida com esportes, com treinamentos, né, com as suas alunas de pilates, e ela está sempre vestida com roupa de ginástica, né? Sempre tênis, roupa de malha, e é assim que ela gosta de ser vista, como uma professora de educação física, tá certo? Isso é referência à nossa imagem. Ainda seguindo com esse material no mesmo sentido, eu vou falar agora do estilo de vida e dos valores, tá ok? Bom, pessoas da mesma classe social, com a mesma ocupação e subcultura, podem ter estilos de vida bem diferentes, apesar que eles se referem, tá? Às vezes moram na mesma região, utilizam os mesmos tipos de produtos, acabam frequentando os mesmos bares e mercados, mas isso não é uma regra, tá ok? Então eles podem ter estilos de vidas bem diferentes, por isso que isso é uma análise psicográfica, ok? Um estilo de vida é o padrão de vida de uma pessoa expresso por atividades, interesses e opiniões. Representa a pessoa por inteiro, interagindo com o seu ambiente. Os profissionais de marketing procuram estabelecer ligações entre seus produtos e os grupos de estilo de vida. Um fabricante de computadores, por exemplo, pode achar que a maioria dos compradores de computador é empreendedora e então direcionar a marca mais claramente para o estilo de vida empreendedor. Eis um exemplo de uma das mais recentes tendências de estilo de vida em que as empresas têm se concentrado. Por que falamos isso como um possível erro de um comprador de computadores, ou ainda de um representante que vende esses computadores, tá? Se um fabricante de computadores pode achar que a maioria dos seus compradores é empreendedor, então ele vai direcionar isso aí para esse tipo de público, a esse tipo de estilo de vida empreendedor. Mas ele pode errar, porque os maiores consumidores de computadores domésticos, tá, são pessoas comuns, são pessoas de casa, são estudantes, tá, são os pais, as mães, os irmãos. Tá? Então existem mais computadores nas casas e em residências do que nas próprias empresas. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação, porque você simplesmente eleger que o seu produto tem um público-alvo sem fazer as pesquisas direcionadas, sem fazer alguma relação que possa dar sentido a esse pensamento, né? Se você não fizer isso, você vai errar. Errando é prejuízo. Em parte, os estilos de vida são moldados por fatores como restrição monetária ou restrição de tempo dos consumidores. Empresas interessadas em atender consumidores com restrição monetária devem criar produtos de baixo custo ou atraí-los. O Walmart se tornou o maior varejista do mundo com seu slogan "Preço baixo todo dia". Enxugou dezenas de bilhões de dólares da cadeia de suprimentos do varejo, repassando a maior parte dessa economia para os clientes na forma de descontos monumentais. Consumidores com restrição de tempo tendem a ser multitarefas, isto é, executar duas ou mais coisas ao mesmo tempo. Eles também pagam para que os outros realizem algumas de suas tarefas, porque, para eles, o tempo é mais importante do que o dinheiro. Empresas interessadas em servi-los devem criar bens e serviços convenientes. Veja que o nosso próprio material, ele mesmo já está dizendo ali, né, com citação é claro, que a dependência do estilo de vida depende muito também da sua base econômica. Às vezes as pessoas querem um estilo de vida mais
mais legal, mais atraente, com viagens, com uma porção de coisas assim, que demanda muita grana, e aí elas acabam não conseguindo ter esse estilo de vida. Agora, pode ter um outro estilo de vida, mesmo você não tendo tanta grana, né, não sendo tão bem remunerado no trabalho que desenvolve, mas criar um estilo de vida sadio, por exemplo, né, com ginásticas, com uma alimentação mais equilibrada, né, e aí você criar o seu modo, o seu estilo de vida. Mas isso depende muito também da questão monetária, né? Porque sem dinheiro é complicado você desenvolver alguma coisa no sentido assim de extravagância, tá certo? Então, para o consumo existe também algumas restrições aí, tá ok? As restrições não só pelo estilo, pelo o segmento econômico, que eu quero dizer, mas também pode ter restrições culturais. Né? Eu, por exemplo, eu não frequento óperas. Por quê? Não que eu não goste. Também não gostaria de ouvir 2 horas seguidas de ópera. Não é o meu estilo de música. Mas eu vejo, por conhecimento literário, que a ópera é muito antiga, que ela tem uma cultura, né, super bacana. Tem gente que gosta muito, né, peças que rodam os teatros, né, eles participam de eventos em vários países. Então são coisas assim que são relacionadas, né, para pessoas com o seu próprio estilo. Né? E isso aí demanda bastante grana também, né? Que é uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração. Falo agora dos principais fatores psicológicos. O ponto de partida para compreender o comportamento do comprador é o modelo de estímulo-resposta mostrada na figura 6.1, que vem logo a seguir. Estímulos ambientais e de marketing penetram no consciente do comprador. E um conjunto de fatores psicológicos, combinado a determinadas características do consumidor, leva a processos de decisão e decisões de compra. A tarefa do profissional de marketing é entender o que acontece no consciente do comprador entre a chegada do estímulo externo e a decisão de compra. 4 fatores psicológicos se destacam: motivação, percepção, aprendizagem e memória. Influenciam a reação do consumidor aos vários estímulos de marketing. Quero chamar a atenção de vocês para esses fatores psicológicos, esses 4 fatores psicológicos que tanto interferem. Tá? Não é que ele foi criado ou ele existe para interferir na vida da gente. Não, é porque nós temos dentro de nós os nossos fatores psicológicos, as coisas que nos deixam influenciar de certa maneira um pouco mais fácil ou de criar bloqueios para esse tipo, se for o consumo, caso. Né? Pode também ser alguma coisa sobre relacionamento, entre outras tantas coisas aqui que a gente poderia levar em consideração. Bom, quais são esses 4 então? Primeiro, a motivação. Cara, se você não tiver motivação, você não vai fazer nada. Outra coisa, essas historinhas de coach, essas historinhas de gente que vai vir na empresa para motivar todo mundo numa palestrinha de 2 horas, não funciona. Por quê? Porque isso é um trabalho muito imediatista e paliativo. Se você fizer alguma coisa ali só de momento, ele vai funcionar só no momento. Para funcionar a motivação dentro da organização, tem que ser em longo período. Precisa aplicar um programa para isso. E a motivação nossa, automotivação, depende só da gente. Se a gente não quiser, se a gente criar um bloqueio, não vai haver motivação. Tá? Não tem como acontecer. Depois, a segunda é a percepção, aquela percepção que nós temos do mundo, percepção das pessoas, das marcas, percepção de valores, percepção de várias coisas, tá certo? A aprendizagem, coisa que a gente aprende com os produtos, com as experiências, com as pessoas, com os estilos de vida. Tá? E por último, a memória, aquelas coisas que a gente lembra, que a gente tem memória de acontecimentos, lembranças que tivemos no passado, cheirinho do pão da avó, uma porção de coisas aí também influencia
né, que são os principais fatores de influência psicológica. Agora eu mostro para vocês a figura 6.1 que foi citada no slide anterior. Essa figura 6.1, ela refere-se ao modelo de comportamento do consumidor. Ok? O referencial está todo lá no final do nosso material. É só você procurar os números pequenos que estão nos textos, que lá vai ter a indicação, tá certo? Então vamos lá, essa primeira coluna aqui fala de estímulos de marketing e dos estímulos de outros estímulos. Bom, na visão mercadológica, na visão do marketing, tá? Esse primeiro estilo é o estilo de marketing. Ele tem a ver com os 4 P's, que são as ferramentas básicas do marketing: produtos, preço, distribuição e a comunicação. Bom, poderia dizer que é produto, preço, praça e promoção, se a gente fosse utilizar na linguagem mercadológica. Quais são os outros estímulos saindo dessa base mercadológica? Os outros estímulos são estímulos econômicos, tecnológicos, políticos e cultural. Ora, mas o que tem a ver esses outros estímulos? Veja, nós estamos falando de 4 ambientes, dos 6 ambientes que o marketing cita, Kotler cita na obra dele, né? Faltando aqui o ambiente natural, né? E o ambiente e o demográfico. Mas como o autor citou esses 4 ambientes, eu vou dizer para vocês. O fator de estímulo econômico é aquilo que tem a ver com o preço. Okay? Tecnológico, tem a ver com a tecnologia. Se a gente compra um produto com maior status, com uma maior tecnologia, ele influencia, baixa ou alta. Os políticos legais, os que são legais, que você compra com nota, que você compra produtos que foram liberados pela Anvisa, por exemplo, e também o outro estímulo é o cultural, que depende muito da nossa cultura. Na psicologia do consumidor, nós temos a motivação, percepção, aprendizagem e a memória, que é o que nós acabamos de citar no slide anterior. As características do consumidor são características culturais, sociais e pessoais. Tá? Aí eu vou para o processo de decisão de compra, que é o reconhecimento do problema, busca de informações, avaliação de alternativas, decisões de compra, comportamento pós-compra, do pós-venda. E por último, as decisões de compra. Eu passei pelo processo da decisão, aí eu vou decidir pela compra. Eu decido pela escolha do produto, escolha da marca, escolha do revendedor, montante de compra, montante da compra, momento da compra e forma de pagamento. Seguindo, nesse slide eu vou falar um pouquinho sobre a motivação. Né? Tem uma referência aqui sobre as teorias de Freud, de Maslow e de Herzberg. Okay? Então, coloquei até um quadro aqui da pirâmide de Maslow do lado esquerdo, falando da teoria comportamental. E aí a pirâmide ali mostrando a sua base, que são as necessidades fisiológicas básicas, depois as necessidades de segurança, necessidades sociais, autoestima e autorrealização. Bom, vamos lá, a motivação então, e ver aquilo que foi referido por cada autor. Cada um de nós possui muitas necessidades o tempo todo. Algumas necessidades são biogênicas. Elas surgem de estados de tensão fisiológico, como fome, sede ou desconforto. Outras necessidades são psicológicas, decorrentes de estados de tensão psicológicos, como necessidade de reconhecimento, estima ou integração. Uma necessidade passa a ser um motivo quando alcança um nível de intensidade suficiente para levar uma pessoa a agir. A motivação possui tanto um direcionamento, selecionamos um objetivo em detrimento de outro, quanto uma intensidade, perseguimos um objetivo com mais ou menos vigor. 3 das mais conhecidas teorias sobre a motivação humana, as de Sigmund Freud, Abraham Maslow e Friedrich Herzberg, trazem implicações bem diferentes para a análise do consumidor e a estratégia de marketing. Podemos até em uma outra
ocasião, desenvolver um estudo sobre esses três autores tão importantes para nós na administração e também na psicologia da administração, e a gente pode até fazer uma aula isso aí, basta vocês sugerirem, se vocês tiverem mais interesses, se quiserem verificar como funciona, aí eu posso trazer para vocês, é só vocês dar uma dica lá, tá? Então a motivação, ela tem muito a ver com a automotivação, mas a gente tem algumas coisas de influências externas que podem interferir no nosso modo de se motivar. E aí esses autores, Freud, Maslow e Herzberg, eles vêm para mostrar como funcionam essas teorias da motivação e como que a gente pode aplicar algumas técnicas baseadas nela. Então é bastante importante que tenhamos conhecimento, que a gente possa entender como funciona em cada situação, para a gente poder aplicar nossas técnicas e desenvolver nossas estratégias para isso. Seguindo com esse material, vamos falar da percepção. Uma pessoa motivada está pronta para agir. O modo como ela agirá é influenciado pela percepção que ela tem da situação. No marketing, as percepções são mais importantes do que a realidade, porque elas afetam o comportamento real do consumidor. Percepção é o processo pelo qual alguém seleciona, organiza e interpreta as informações recebidas para criar uma imagem significativa do mundo. A percepção depende tanto dos estímulos físicos quanto da relação desses estímulos com o ambiente e das condições internas individuais. Uma pessoa pode perceber um vendedor que fale depressa demais como agressivo e falso. Outra pode vê-lo como inteligente e prestativo. Cada uma reagirá de forma diferente a esse mesmo vendedor. As pessoas podem ter diferentes percepções do mesmo objeto por causa de 3 processos: a atenção seletiva, a distorção seletiva e a retenção seletiva. Vou falar de cada uma delas posteriormente. Só vou explicar essa questão da percepção para vocês agora. O modo como a pessoa agirá, ela é influenciada pela sua percepção, pelo aquilo que ela entende, né? Por aquilo que ela tem como valores, inclusive, o que ela acredita, tá? Mas existem percepções que se determinam por meio também da personalidade da pessoa. É o que a gente está falando desde o começo, desse envolvimento entre essas questões psicológicas e psicográficas, que envolvem inclusive o estilo de vida. Não é? Então, não devemos generalizar os tipos de atendimentos, os tipos de trato com clientes, principalmente, porque nenhum cliente é igual ao outro. Tem cliente que gosta de ser bajulado. Você entra numa loja, ele pede para descer a loja, experimenta tudo, e às vezes até nem compra. Outros, que é o meu estilo, eu gosto de entrar, olhar, depois que eu tiver decidido pela compra, eu chamo o vendedor para que ele possa me atender, então realizar a compra. Então eu tenho um estilo, e a minha percepção de negócio, ele me leva a essa ação. Então nenhum comprador, nenhum cliente é igual ao outro. Nós temos que tomar muito cuidado para não errar quando a gente estiver atendendo, porque alguns clientes gostam de agilidade, outros não. Outros gostam de prestação, de bom atendimento. Vamos falar então dos 3 processos, tá? Que as pessoas podem ter diferentes percepções do mesmo objeto por causa desses processos. Primeiro, é a atenção seletiva. A atenção é a alocação de uma capacidade de processamento a algum estímulo. A atenção voluntária é algo intencional. A atenção involuntária é atraída por alguém ou alguma coisa. Estima-se que as pessoas são expostas, em média, a mais de 1.500 propagandas ou comunicações de marca por dia. Existe um estudo de uma consultoria americana
que já provou que pode chegar a 25 mil insights em relação ao que você pode visualizar de comunicação de marcas, tá ok? Só para corroborar aqui. Como não é possível prestar atenção em todos esses estímulos, e lá também fala que você não absorve nem 10%, a sua maioria é filtrada em um processo chamado a atenção seletiva. Isso significa que os profissionais de marketing devem se esforçar ao máximo para atrair a atenção dos consumidores. O verdadeiro desafio é saber quais estímulos serão percebidos. Tá? E aí nós vamos ter algumas conclusões aqui na frente. Como eu citei ali no material, a Popeye, que é uma empresa de pesquisas, de assessoria, principalmente ao varejo lá dos Estados Unidos, ela tem um estudo que ela mostra que uma pessoa dentro de um supermercado de grande porte, se a gente estivesse falando assim de um Pão de Açúcar, né, de um supermercado de grande porte, a gente conseguiria visualizar 25 mil comunicações entre marcas, propagandas, os próprios produtos, aquilo que está colocado no merchandising e até mesmo a comunicação boca a boca. Porém, o próprio material nosso está dizendo, a gente não consegue visualizar e memorizar todos eles. Então a gente passa a visualizar um pequeno trecho. Isso cria a atenção seletiva. Né? Alguma coisa é induzida, outra não. Outra está lá tranquila, involuntária. E a voluntária é aquela que realmente vai despertar em você, vai te chamar a atenção, se falando de comunicação, e aí você pode consumir esse produto. Então pensa nesse tipo de estratégia quando você desenvolver qualquer tipo de plano para que você possa desenvolver o merchandising dentro do PDV, por exemplo, né? Que é um exemplo que a gente pode trabalhar essa atenção seletiva. Então, complementando a atenção seletiva, o verdadeiro desafio é saber quais estímulos serão percebidos e eis algumas conclusões. Primeiro, é mais provável que as pessoas notem estímulos que se relacionem com uma necessidade atual. Uma pessoa que esteja motivada a comprar um computador prestará atenção em propagandas de computador. Provavelmente não prestará atenção em anúncios de DVD. 2. É mais provável que as pessoas notem estímulos que consideram previsíveis. Você provavelmente vai prestar mais atenção em computadores do que em rádios em uma loja de computadores, uma vez que não se espera que esse tipo de loja venda rádios. 3. É mais provável que as pessoas notem estímulos cujos desvios sejam maiores em relação a um estímulo normal. Você provavelmente prestará mais atenção em uma propaganda que ofereça um desconto de R$100 ou $100, como está aqui, sobre o preço de um computador, do que em outra que ofereça um desconto de $5 ou R$5. Então, uma diferenciação grande aqui. É mais fácil para as pessoas entenderem o relacionar algum estímulo, aquilo que ela necessita. Se ela estiver procurando alguma coisa, tentando consumir alguma coisa que está na base da pirâmide de Maslow, que são as necessidades básicas, como alimento, como água, ou abrigo, né? No caso roupa, então vai ser muito mais fácil ela conseguir perceber isso aqui. Tá? Então é mais possível que as pessoas também notem estímulos que as consideres previsíveis. Uma vez que eu procuro comprar alguma coisa, eu vou buscar informações que vão se referir a elas. O Google é inteligente, não é que ele é inteligente, ele foi programado para isso, a inteligência artificial. O que ele faz? Quando você faz uma busca de qualquer produto no buscador, ele, nas outras navegações que você fizer, ele mesmo já vai mostrar algumas propagandas referidas àquilo. Porque são propagandas pagas que vêm de forma a estimular com que as pessoas consumam aquele produto. E por último, que é mais provável que as pessoas notem estímulos cujo esses desvios sejam motivados em relação a um estímulo normal. O autor até cita, é mais fácil as pessoas notarem um grande desconto, Black Friday, tudo pela metade do dobro do preço,
mais ou menos assim. Produto que é 100, eles colocam 200 e depois dá 50% de desconto e as pessoas acham maravilhoso e compram. E depois na segunda-feira tem produto mais barato que isso aí. Então é uma necessidade a gente conhecer esse tipo de situação para a gente montar as nossas próprias estratégias. É igual o preço psicológico. R$ 1,99 não são R$2. Agora eu falo sobre a distorção seletiva. Mesmo os estímulos que chamam a atenção nem sempre atuam da forma como os emissores da mensagem esperam. Uma distorção seletiva é a tendência que temos de transformar a informação em significados pessoais e interpretá-la de modo que ela se adapte a nossos pré-julgamentos. Com frequência, os consumidores vão distorcer informações para que se ajustem às crenças e expectativas prévias sobre determinada marca e produto. Uma demonstração concreta do poder das crenças que os consumidores cultivam sobre marcas é o teste cego, de preferência no qual um grupo de consumidores experimenta o produto sem saber qual é a marca, enquanto o outro experimenta o produto conhecendo-a. Invariavelmente surgem diferenças de opinião entre os grupos a respeito de ambos estarem consumindo exatamente o mesmo produto. Como seres humanos, nós temos muitos pré-julgamentos, muitos preconceitos. Muitas vezes a gente se dá muito mal e depois tenta dizer para as pessoas que não, que aquilo aconteceu, foi um deslize, mas às vezes é de burrice mesmo. Às vezes o cara comprou um carro todo arrebentado aí, ele quer mostrar para todo mundo que ele fez um bom negócio e aí ele começa a elogiar o carro dele. O carro dele é um baita de um carro, que o maré dele é espetacular e aí até que as pessoas veem e falam, porra, cara, esse cara tá fora da ordem. Ele se deu mal nesse negócio aí, eu acho que ele não se deu muito bem aí não. Então essa distorção seletiva muitas vezes acontece assim. A gente acaba adaptando o produto ou esse serviço ao nosso modo de entendimento, aquilo que a gente acredita ou que a gente acha justo. Então nem sempre a gente vai estar certo nisso. Acredito que grande parte das negociações a gente vai acabar errando ou a gente vai acabar adaptando certos produtos e serviços àquilo que foge um pouco da realidade por simples preconceito ou porque a gente vai nessa distorção seletiva achar que está correto. Agora eu falo da retenção seletiva, é um pouco parecido com distorção seletiva, mas se a gente perceber no material aqui, se a gente interpretar legal, a gente vai ver que tem essas diferenças aí. Então vamos a elas. As pessoas se esquecem de muitas informações às quais são expostas. Já visto, nós vimos o material aqui atrás ali que nem 10% que a gente consegue memorizar. Mas tende a reter aquelas que confirmam suas crenças e atitudes. Por causa da retenção seletiva, somos propensos a nos lembrar dos pontos positivos mencionados a respeito de um produto de que gostamos e nos esquecer dos pontos positivos expostos a respeito de produtos concorrentes. A retenção seletiva também beneficia marcas fortes. É por causa dela que os profissionais de marketing usam a repetição. Assim, asseguram que a mensagem não será ignorada. Retenção seletiva tem muito a ver com as nossas preferências. A gente já está acostumado a certos produtos, a certas marcas, a gente cria um conceito a respeito delas, ou da marca ou dos produtos, e a gente passa a consumir. Inclusive chegando a esquecer das marcas concorrentes, do que ela oferece, e inclusive criando bloqueios a respeito dessas marcas concorrentes. Não sei como que eu posso chamar isso aqui, talvez de desatenção do consumidor, ou talvez de cegueira, como diz Jürgen Klarik no seu livro Estamos Cegos. Ele trata de neuromarketing e mostra as cegueiras que as empresas têm em relação aos seus consumidores. Mas ele também chama a atenção da cegueira dos consumidores em relação àquelas propostas de comunicação que estamos colocando, que estamos levando até eles. O P de promoção significa comunicação para o consumidor.
Então, se muitas vezes a gente não ter essa determinada atenção, a gente não vai conseguir fazer com que esse cliente, o consumidor ou esse possível cliente venha notar as nossas marcas. Então, esse preconceito já criado e depois o conceito criado por esses consumidores, clientes, eles acabam impedindo de poder enxergar. Algumas vezes, nem sempre isso acontece, outras marcas, outros serviços, outras coisas que possam ser mostradas ou demonstradas. Tá? Hoje, na época da informação, fica mais fácil para a gente poder trabalhar isso aí, porque qualquer busca simples na internet, a gente já consegue ter informações a respeito. Ok? Agora eu falo da percepção subliminar, é o terceiro item e último. Os mecanismos de percepção seletiva requerem um envolvimento e uma reflexão ativos dos consumidores. Um tema que fascina os profissionais do marketing há décadas é a percepção subliminar. Eles argumentam que as empresas embutem mensagens subliminares dissimuladas em peças publicitárias e embalagens. Embora esteja claro que os processos mentais abrangem vários fatores subconscientes, não há evidências que sustentem que o marketing detém o poder de controlar de maneira sistemática os consumidores nesse nível. Sobretudo, o suficiente para alterar crenças mais ou menos importantes ou ainda fortemente arraigadas. Existem várias formas de mensagens subliminares. O cinema foi o grande campeão das mensagens subliminares. Nós temos elas em filmes, nós temos elas em peças de teatros, em novelas, em séries, minisséries. Tudo isso aí acaba tendo uma certa influência que pode ser colocada a estratégia de mensagens subliminares. Só digo uma coisa. Hoje, no Brasil, é proibidas as mensagens subliminares que são mais explícitas. Antigamente você ia no cinema, havia um cortezinho lá no filme, no meio do filme, aí aparecia de uma forma que a gente não conseguia identificar, mas o cérebro captava uma mensagem de um determinado refrigerante, aquilo te dava uma sede e você rapidamente sairia para tomar um refrigerante, ou no final do filme, ou até mesmo no meio do filme, indo à bomboniere. Então a mensagem subliminar ela existe, às vezes você consegue atender a esse apelo, mas nem sempre funciona. E também não dá para julgar, não dá para dizer todo mercadologista ou todo marqueteiro ele utiliza uma falsidade porque ele cria produtos e campanhas subliminares para que as pessoas acabem consumindo. Isso não é legal. Pô, isso é legal sim, são estratégias. Quem consegue deter a inteligência, ele vai conseguir melhores resultados nas suas estratégias. Por isso que dentro do departamento de marketing existe o sistema de inteligência mercadológica, o sistema de inteligência de marketing. Tá? Isso é uma coisa normal na busca de informações para o planejamento estratégico e o planejamento das estratégias. Agora eu vou concluir a ideia que eu comecei no início desse material e vou falar sobre esses 3 itens: a aprendizagem, a memória e as emoções. Depois eu tenho um quadro para mostrar para vocês também. A aprendizagem. O impulso é um forte estímulo interno que impele a ação. Os sinais são estímulos menos intensos que determinam quando, onde e como a pessoa reage. Suponha que você tenha comprado um computador da marca HP. Se sua experiência for gratificante, sua resposta a computadores e a HP será positivamente reforçada. Mais tarde, quando for comprar uma impressora, você poderá supor que, uma vez que a HP fabrica bons computadores, também deve produzir boas impressoras. Em outras palavras, você generaliza sua resposta a um estímulo semelhante. Uma tendência oposta à generalização e à discriminação,
que significa que a pessoa aprendeu a reconhecer as diferenças em uma série de estímulos semelhantes e é capaz de adaptar suas respostas de acordo com as suas diferenças. A aprendizagem ela tem muito a ver com o nosso conhecimento, com as nossas experiências, com aquilo que a gente já teve como experiência. Eu até tenho um exemplo que foi meu primeiro telefone celular era da marca Ericsson. E eu me lembro quando eu fui trocar ele, porque ele não tinha nem relógio naquela época. Era um dos primeiros. Eu fui trocar e eu queria outro da mesma marca. E eu acabei comprando esse que o pessoal chama de Nokia ou de Nokia, e eu não tive uma experiência tão positiva, apesar de ser um aparelho muito bom. Então eu voltei ao aparelho Ericsson. Quando eu voltei, eu já voltei achando que eu estava, eu voltei para o melhor aparelho que tem. E a experiência não foi gratificante, não era um aparelho bom, e eu acabei descartando e não usando mais essa marca. Tá? Então isso foi por causa de uma experiência, né? E da mesma forma a gente tem com qualquer outro tipo de aparelhos que você compre. Você compra um celular, eu tive um celular da Motorola que foi até hoje o melhor que eu tive. Hoje eu tenho um Samsung, mas eu espero que quando eu trocar esse aparelho aqui, que ele já se tornar obsoleto, eu volte para a marca que eu usava antigamente, que era a Motorola. Até comprei um para minha filha e ela está tendo uma experiência fantástica a respeito desse nobre aparelho, tá certo? O segundo item, então, é a memória. Psicólogos cognitivos fazem distinção entre a memória de curto prazo, um repositório temporário e limitado de informações, e a memória de longo prazo, um repositório mais permanente e essencialmente ilimitado. Todas as informações e experiências acumuladas pelas pessoas ao longo de suas vidas podem acabar armazenadas em sua memória de longo prazo. Experiência dessa aí que eu acho muito interessante. Eu li ele no livro do Kotler, no 10ª edição do Administração de Marketing. Ele fala da memória dos sentidos, né? Porque a gente tem os sentidos, o paladar, o olfato, né? Então a gente tem vários sentidos, a gente tem 5 sentidos aí muito destacados aí na psicologia, né? O neuromarketing trabalha muito bem isso aí. E aí no livro dele ele fala que quando a gente passa na frente de uma padaria, que a gente sente aquele cheirinho de pão que acabou de sair do forno, é fatal que você vai ter fome ou que você vai querer comprar. Então, tem alguns estudos, inclusive tem no livro do Kotler, no Administração de Marketing, 12ª edição, Kotler e Armstrong, que ele diz o seguinte, a gente tem memórias de coisas que nós passamos, que foram atraentes, que nos marcou, que nos deixou, de certa forma, com vontade. E aí ele mostra uma pesquisa que fala exatamente a parte do consumo. Se você entrar num supermercado antes do almoço, você não almoçou ainda, já deu fome, e você entrar no supermercado, você vai comprar fatalmente 30% a mais de comida. Você vai pegar uma coisinha aqui, outra coisinha ali, vou fazer aquilo outro, e depois ainda vai comprar a sobremesa. Veja como funciona o nosso cérebro. A respeito do que? Da memória. A gente tem memória de produtos que usamos, de lugares que visitamos, de comidas que saboreamos. E isso tudo pode chamar atenção na hora do consumo. Por isso que supermercados utilizam muito de cheiros. Inclusive, antigamente o supermercado Pão de Açúcar, o grupo Pão de Açúcar, usava um spray de pão. Então de vez em quando ia lá um funcionário e dava uma sprayzada dentro da loja, assim. Aquilo chamava a atenção das pessoas em relação ao consumo de comidas. E agora, para encerrar esse material, depois eu tenho ainda um quadro para mostrar para vocês, eu falo das emoções. A reação do consumidor não é totalmente cognitiva e racional,
pode em grande parte ser emocional e invocar diferentes tipos de sentimento. Uma determinada marca ou um produto pode fazer o consumidor se sentir orgulhoso, animado ou confiante. Uma propaganda pode criar sentimentos de diversão, desgosto ou admiração. A reação do consumidor não é totalmente cognitiva e racional. Ele é muito despertado pelos sentidos também, né? A visão, a audição, o olfato, tato, sabor. Ele pode receber interferências emocionais. Inclusive, se você estiver dentro de uma loja e essa loja tiver uma música agradável, uma playlist que condiz com os seus produtos e seus serviços, você vai ter uma reação bastante positiva de consumo. Agora, se você estiver numa loja e esteja tocando uma música fora do contexto, você vai ter certos problemas, né? Que aquilo vai criar uma certa irritabilidade e você vai acabar desgostando, vai acabar saindo da loja, não consumindo o produto. Então, esses fatores, eles são fatores que são muito importantes, nós temos que analisar. Por quê? Porque ele trata das emoções. Os estudos que nós temos no neuromarketing, ele aborda fortemente essa estratégia de criar ou desenvolver algum tipo de emoção durante a apresentação do produto e da marca. Um grande exemplo disso aí são as empresas de turismo. As empresas de turismo, quando elas estão vendendo um pacote para vocês, elas não estão vendendo uma passagem aérea, não estão vendendo uma hospedagem somente. Eles estão vendendo um sonho, estão vendendo emoções. Quem vai à Disney não vai viajar para Orlando, ele vai para realizar sonhos. Então, é assim que a gente pensa e é assim que a gente lida mercadologicamente com o quesito emoções, que é de uma grande importância do neuromarketing, tá certo? Vamos agora para esse quadro aqui para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Essa figura 6.3 que vem desse material que eu trouxe para vocês fala do mapa mental hipotético da State Pharma. State Pharma é uma empresa, ok? E o autor trouxe como estudo de caso dentro desse material. Vamos falar de cada um deles aqui. Veja que o centro da figura é uma pessoa, é um cidadão, né? E o mapa mental hipotético, né, de hipóteses dele, ele vai pensar o seguinte: olha, há muito tempo no mercado, essa empresa está há muito tempo no mercado, é uma empresa segura. Eu estou falando de empresa de marca, tá, gente? É responsiva, é conveniente, está próximo, entrega rápido, é respeitável, tem ética, ágil em soluções, né? Se eu peço para entregar, me entrega no mesmo dia, tem um atendimento pessoal, porque é detestável você entrar em alguns sites aí e conversar com máquina. Elas são programadas para esse tipo de pergunta que você faz, você não conversa com uma pessoa. Bons vizinhos, quer dizer, está numa localização mais adequada para o tipo de seu negócio. Corretores fazem parte do meu bairro. Se existe corretores para isso também, se for o negócio se for parte do seu negócio, né? Aqui o autor colocou logomarca vermelha. Esse logomarca quero dizer para vocês que é um neologismo, que o correto a gente tratar como logotipo ou como símbolo, tá? Mas como ele deve ter colocado isso aqui como neologismo, né, logomarca vermelha que se destaca, alguma coisa nesse sentido, eu vou deixar passar batido só informando que é um neologismo. Bons seguros para casa e carro. Veja que essa empresa aqui, ele demonstra também dos seus bons serviços que eles oferecem. Também é uma marca confiável, ela é autêntica, tem boa reputação, ou não paga, quando acontece acidente, não paga o seu carro. Tem tudo isso aí que a gente tem que analisar. Quando eu faço seguro, eu não faço seguro com essa empresa, que ela é americana. Mas a empresa que eu faço seguro aqui no Brasil, eu já pesquisei a respeito para ver se eles têm problemas depois com indenizações. Tá? São seguros de primeira linha. Tá? Então,
um monte de coisa aqui nos traz ao mapa mental hipotético, coisa que a gente analisa a respeito dessa determinada marca. Então veja que tem muita coisa sobre lembranças aqui, sobre conhecimento, sobre valores, sobre crenças que você mesmo criou. Você, tá certo? E assim encerramos a nossa aula de hoje, meus amigos. O referencial bibliográfico está aí, está na tela de vocês, está lá na apostilinha, tudo colocadinho lá. Se alguém precisar recorrer a alguma informação, é só pegar o númerozinho do lado aqui que tem a citação, o número referido lá no material. Bom, essa semana nós não temos a atividade no portal que eu dei na semana passada, tá ok? Então vocês vão trabalhar tranquilo, vão assistir a aula e vão entrar lá no portal e vão registrar presença, tanto lá no atividades quanto no fórum. Dizer, olha, estou presente, assistir a aula, né? Pra gente marcar uma presença para vocês para poder gerar presenças, certo? Esse material está no meu canal pessoal que chama Alex Caparelli. A aula tá lá, o link vou colocar para vocês no portal. Mais uma vez, peço que vocês se inscrevam também no meu canal profissional, que se chama Planeta Marketing Oficial. E dentro do Planeta Marketing Oficial nós temos programas de episódio chamado Aprendendo Fácil. Qualquer dúvida, fale com a gente e nos mande e-mail. Um grande abraço para vocês e até semana que vem.